caráter geral, ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Parágrafo 4, a decisão a que se refere o caput será motivada na forma do disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º. Motivação e decisão na nova interpretação de norma de conteúdo indeterminado. Artigo 6º-A, decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou novo condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Parágrafo 1º. A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º. Parágrafo 2º. A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais. Parágrafo 3º. Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado. Regime de transição. Artigo 7º. Quando cabível, o regime de transição preverá: ai, os órgãos e as entidades da administração pública e os terceiros destinatários. B, as medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou a nova orientação sobre norma de conteúdo indeterminado. E 3, o prazo e o modo para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido. Interpretação de normas sobre gestão pública. Artigo 8º, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º, na decisão sobre a regularidade de conduta ou a validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, serão consideradas as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do agente público. Parágrafo 2º, a decisão a que se refere o parágrafo 1º observará o disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou artigo 4º. Compensação. Artigo 9º-A. Decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de danos. Parágrafo 1º-A. Decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente fruídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular. Parágrafo 2º, a compensação prevista no caput será motivada na forma do disposto nos artigo 2º, artigo 3º ou art. 4º e será precedida de manifestação das partes obrigadas sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 3º-A, a compensação poderá ser efetivada por meio do compromisso com os interessados a que se refere o artigo 10, capítulo II dos instrumentos. Compromisso, art. 10. Na hipótese de autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Ai, após oitiva do órgão jurídico, meio, após realização de consulta pública, caso seja cabível. 3. Presença de razões de relevante interesse geral. Parágrafo 1º-A. Decisão de celebrar o compromisso a que se refere o caput será motivada na forma do disposto no artigo 2.0. Parágrafo 2. O compromisso. Ai, buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. 2. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido por orientação geral. 3. Preverá as obrigações das partes. B. O prazo e o modo para seu cumprimento. C. A forma de fiscalização quanto à sua observância.
D, os fundamentos de fato e de direito e a sua eficácia de título executivo extrajudicial. E F, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Parágrafos 3.1, o compromisso firmado somente produzirá efeitos a partir de sua publicação. Parágrafo 4, o processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com AI, o parecer técnico conclusivo do órgão competente sobre a viabilidade técnica, operacional e, quando for o caso, sobre as obrigações orçamentário-financeiras a serem assumidas. MEI, o parecer conclusivo do órgão jurídico sobre a viabilidade jurídica do compromisso. Da minuta proposta. 3. A minuta do compromisso que conterá as alterações decorrentes das análises técnica e jurídica previstas nos incisos 1º e 2º. E V, a cópia de outros documentos que possam auxiliar na decisão de celebrar o compromisso. Parágrafo 5.1. Na hipótese de o compromisso depender de autorização do Advogado-Geral da União e de Ministro de Estado, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 1º ou no artigo 4º da Lei nº 9,469, de 10 de julho de 1997, ou ser firmado pela Advocacia Geral da União, o processo de que trata o parágrafo 3.000 será acompanhado de manifestação de interesse da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública na celebração do compromisso. Parágrafo 6, na hipótese de que trata o parágrafo 5, a decisão final, quanto à celebração do compromisso será do Advogado-Geral da União, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9,469, de 1997. Termo de ajustamento de gestão, artigo 11. Poderá ser celebrado o termo de ajustamento de gestão entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública, com a finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle, aprimorar procedimentos, assegurar a continuidade da execução do objeto sempre que possível e garantir o atendimento do interesse geral. Parágrafo 1º, a decisão de celebrar o termo de ajustamento de gestão será motivada na forma do disposto no artigo 2º. Parágrafo 2. Não será celebrado o termo de ajustamento de gestão na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por agentes públicos que agirem com dolo ou erro grosseiro. Parágrafo 3.a. Assinatura de termo de ajustamento de gestão será comunicada ao órgão central do Sistema de Controle Interno. Capítulo IV da responsabilização do agente público. Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro, art. 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Parágrafo 1º, considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Parágrafo 2º, não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público, se não restar comprovada, nos autos do processo de responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou o erro grosseiro. Parágrafo 3, o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica a responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou o erro grosseiro do agente público. Parágrafo 4, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público serão consideradas em eventual responsabilização do agente público. 5, o montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá, por si só, ser elemento para caracterizar o erro grosseiro ou dolo. Parágrafo 6, a responsabilização pela opinião técnica não se estende de forma automática ao decisor que a adotou como fundamento de decidir e somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os agentes. Sex heterono, exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa em vigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo. Parágrafo 8, o disposto nesse artigo não exime o agente público de atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento dos seus deveres constitucionais e legais. Análise de regularidade da decisão, artigo 13. A análise da regularidade da decisão
não poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. Parágrafo 1º. A atuação de órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores. Parágrafo 2º-A. Eventual estimativa de prejuízo causado ao erário não poderá ser considerada isolada e exclusivamente como motivação para se concluir pela irregularidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos. Direito de regresso, defesa judicial e extrajudicial. Artigo 14. No âmbito do Poder Executivo Federal, o direito de regresso previsto no parágrafo 6 do art. 37 da Constituição somente será exercido na hipótese de o agente público ter agido com dolo ou erro grosseiro em suas decisões ou opiniões técnicas, nos termos do disposto no art. 28 do Decreto-Lei nº 4,657, de 1942, e com observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 15. O agente público federal que tiver que se defender judicial ou extrajudicialmente por ato ou conduta praticada no exercício regular de suas atribuições institucionais poderá solicitar à Advocacia Geral da União que avalie a verossimilhança de suas alegações e a consequente possibilidade de realizar sua defesa nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 9,028, de 12 de abril de 1995, e nas demais normas de regência, decisão que impuser sanção ao agente sanção ao agente público considerará a natureza e a gravidade da infração cometida, segundo os danos que dela provierem para a administração pública. 13. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 4. Os antecedentes do agente. V. O nexo de causalidade. E VI. A culpabilidade do agente. Parágrafo 1º. A motivação da decisão a que se refere o caput observará o disposto neste decreto. Parágrafo 2º. As sanções aplicadas ao agente público serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 17. O disposto no artigo 12 não afasta a possibilidade de aplicação de sanções previstas em normas disciplinares, inclusive nos casos de ação ou de omissão culposas de natureza leve. Capítulo V. Da segurança jurídica na aplicação das normas, consulta pública para edição de atos normativos. Artigo 18. A edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para a manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º-A. Decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do disposto no artigo 3º. Parágrafo 2º-A. A convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo, disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. Parágrafo 3º-A. A autoridade decisora não será obrigada a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e eliminar aquelas repetitivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. Parágrafo 4º. As propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeitos a despacho presidencial serão formuladas nos termos do disposto no Decreto nº 9,191, de 1º de novembro de 2017. Segurança jurídica na aplicação das normas. Artigo 19. As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de normas complementares, orientações normativas, súmulas, enunciados e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade da administração pública a que se destinarem até ulterior revisão. Parecer do Advogado-Geral da União e de consultorias jurídicas e súmulas da Advocacia Geral da União. Artigo 20. O parecer do Advogado-Geral da União, de que tratam os artigos 40 e art. 40 e 1 da Lei Complementar número 73, 10 de fevereiro de 1993, aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União, juntamente com o despacho presidencial, vincula os órgãos e as entidades da administração pública federal que ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Parágrafo 1º. Parecer do Advogado-Geral da União.
aprovado pelo Presidente da República, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência. Parágrafo 2 us. Pareceres de que tratam o caput e o parágrafo mero têm prevalência sobre outros mecanismos de uniformização de entendimento. Artigo 21. Os pareceres das consultorias jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de que trata o artigo 42 da Lei Complementar número 73, de 1993, aprovados pelo respectivo ministro de Estado, vinculam o órgão e as respectivas entidades vinculadas. Orientações normativas, artigo 22. A autoridade que representa órgão central de sistema poderá editar orientações normativas ou enunciados que vincularão os órgãos setoriais e seccionais. Parágrafo 1º. Controvérsias jurídicas sobre a interpretação de norma, instrução ou orientação de órgão central de sistema poderão ser submetidas à Advocacia Geral da União. Parágrafo 2º. A submissão à Advocacia Geral da União, de que trata o parágrafo 1º, será instruída com a posição do órgão jurídico, do órgão central de sistema, do órgão jurídico que divergiu e dos outros órgãos que se pronunciaram sobre o caso. Enunciados, artigo 23. A autoridade máxima de órgão ou da entidade da administração pública poderá editar enunciados que vinculem o próprio órgão ou a entidade e os seus órgãos subordinados. Transparência, artigo 24. Compete aos órgãos e às entidades da administração pública manter atualizados em seus sítios eletrônicos as normas complementares, as orientações normativas, as súmulas e os enunciados a que se referem os artigos 19 ao artigo 23. Direito administrativo, a posse, consiste na assinatura do termo, deverão constar as atribuições, as responsabilidades e os direitos, inspeção médica, prazo de 30 dias, declaração de bens, mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas, estágio probatório por período de 30 e 6 meses. Deveres, assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade, responsabilidade, vacância, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo, falecimento, readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatível com a limitação, reversão é o retorno do aposentado, exoneração é sem penalidade, demissão é com infração, recondução é voltar ao cargo anterior, remoção é o deslocamento do servidor para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Vencimento é a retribuição valor fixado em lei. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens. Gratificações. Gratificação natalina, 1/12 do salário. Adicional por serviço extraordinário, hora extra, acréscimo de 50%, máximo de 2 horas por jornada. Adicional noturno, 25%. Adicional de férias, 1/3. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Instrutor fiscalizar concurso público. Auxílio moradia, 8 anos dentro de cada período de 12 anos, 25% do valor do cargo até o valor de R, 1,80. Auxílio natalidade. Caso parto múltiplo, o valor será acrescido de 50 parcião geaum, 50% por nascituro. O auxílio poderá ser pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora. Férias. 30 dias, máximo de 2 períodos, parceladas em até 3 etapas. Raio-X ou substâncias radioativas. Gozará 20 dias consecutivos de férias, por semestre. Licenças. Doença em pessoa da família. Afastamento do cônjuge. Serviço militar. Atividade política. Capacitação. Interesses particulares. Mandato classista. Não será concedida nova licença em período inferior a 12 meses do término da última licença concedida. Dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie, será considerada como prorrogação. Licença por motivo de doença em pessoa na família, até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração.
Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Prazo indeterminado e sem remuneração. Licença para atividade política. Candidato a cargo eletivo afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Licença para capacitação, remunerada por até 3 meses. Licença para tratar de interesses particulares, até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Licença para o desempenho de mandato classista sindicato. Licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Afastamento para exercício de mandato eletivo, facultado optar pela sua remuneração. Afastamento para estudo no exterior. Não excederá 4 anos, 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Terão que permanecer no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao do afastamento concedido. Afastamento para participação em programa de pós-graduação. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, com base em perícia médica. Fim do prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica